Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. E será proferida pelo nosso irmão Luiz Rivas, com a coparticipação da nossa irmã Natasha Mequena. O nosso irmão Rivas já é conhecido aqui na nossa casa e é designer gráfico e dedica-se desde os 17 anos ao estudo e divulgação do Espiritismo. Já foi responsável pelo setor multimídia da Federação Espírita Brasileira, FEB, colaborou com o Conselho Espírita Internacional, SEI, idealizou e coordenou a TV Espírita, TV SEI. Escreveu diversos livros, como Doutrina Espírita, para principiantes, a coleção Espiritismo Fácil, Meu Pequeno Evangelho, com a Turma da Mônica, em parceria com a Warner Bros., livros com Scooby-Doo. E a nossa irmã, a Natasha Mequena, é cantora, compositora e instrumentista registrada na Ordem dos Músicos do Brasil, na categoria profissional, erudito e popular. Apresenta-se em diversos espaços musicais no Brasil e no exterior, apoiadora e atuante em prol de diversas obras e causas sociais. Atua também na arte musical estendida ao espiritismo, criadora de projetos sociais, tal como a Caravana Música nas Estrelas, que leva música, história da música e donativos a diversas localidades do Brasil. A nossa irmã Natasha Luiz Rivas, que após a sua palestra vai para a livraria autografar os seus livros. Nós temos aqui Ave Maria, que é a participação dos dois, e o Evangelho Ilustrado do nosso irmão Luiz Rivas. Por favor, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Meus amigos, é com muita felicidade que me encontro novamente nesta casa de luz e é tão bom ver corações amigos, almas irmãs no ideal. Recebam o nosso abraço. Para os que ainda não me conhecem, inicialmente peço desculpas, pois, Dr. Paulo, há mais de 27 anos morando no Brasil e ainda continuo com este sotaque. Acho que vou levar para outras vidas. Eu sempre conto isto porque meus filhos sempre me falam: meu pai, tantos anos morando no Brasil e ainda não fala direito português. Eu sempre digo, pior que isso, até estou esquecendo o espanhol. Mas eu acredito que conseguirei ser entendido. Hoje é um dia muito especial, duplamente. Primeiro, pois esta noite tivemos o retorno à pátria espiritual do nosso querido Divaldo Franco. E eu falei duplamente, pois esta exposição nós contamos com uma alma genial, que é a nossa querida Natasha Mequena. Então, nós vamos fazer uma espécie de exposição mista, né, Natasha?
a gente vai comentar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e, em alguns momentos, a nossa querida Natasha estará aqui e ela vai... vocês vão conseguir se encantar com a vibração da música. E eu vou falar uma coisa: não é só a música, o som, é a frequência que chegam estas notas que conseguem estremecer os nossos corações. Eu tenho aqui minha colinha, tá? Porque é o seguinte, antes de iniciar aqui, Divaldo Franco, no pessoal, tem sido alma muito importante para a minha vida. Quando eu morava ainda no meu país, o Peru, e eu começava com 16 anos os primeiros livros espíritas a ler, né? Eu mal sabia que existia espiritismo no Brasil. Olha que coisa. Eu lia os livros de Kardec, devorava aquela paixão pela... Eu comecei, imagina, 16 anos devorando obras póstumas. Tinha lido o livro dos médiuns 5 vezes, porque não tínhamos livros, né, na América Latina. E eu lendo com tanta paixão, até que chegou até mim uma revista espanhola. Eu lembro até hoje. Essa revista espanhola tinha um título: Entrevista a um médium espírita brasileiro. Eu falei assim, que legal, tem médiums espíritas no Brasil. Olha que ingênuo, né? Eu não sabia. Então, que legal, tem um médium espírita no Brasil. Vamos lá. E eu lendo a revista e tal. E a jornalista faz uma pergunta, que é a seguinte: Senhor Divaldo Franco. Eu não sabia quem era Divaldo Franco, mas estava aí. Senhor Divaldo Franco, diga-nos, o que é ser espírita? E eu falei, nossa, eu estou começando a estudar o espiritismo e eu também quero saber o que é ser espírita. E Divaldo responde: vocês querem saber? Sim? O Divaldo disse: ser espírita é a pessoa que encontrou um grande tesouro. Espírita é a pessoa que encontrou um grande tesouro. E eu falei, meu Deus, um grande tesouro. Que tesouro é esse? Porque Divaldo diz assim, enquanto a tecnologia, os foguetes já foram para a Lua, para as estrelas, ou entraram no mundo dos micróbios, mas pouco se aprofundaram na natureza íntima do homem. E aí vem a doutrina espírita com esse tesouro, até dizer: quem é você? Da onde você veio e para onde você vai? Dá respostas às perguntas básicas da vida. Eu sou um espírito imortal. Eu venho de várias existências e eu vou ser um ser espírito puro, luminoso. Este é o tesouro que traz a doutrina espírita. Motivo para sermos muito felizes. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a minha primeira cidade foi Salvador, Bahia. Morei 5 anos na Bahia, junto com o nosso querido Alamar Regis, que trabalhei com ele em projeto de divulgação. E o fato de estar em Salvador me fez muito próximo da Mansão do Caminho, instituição que temos o coração muito, muito ligado. E estando com Divaldo, tive a oportunidade, em uma certa vez, de fazer uma entrevista. E eu falei para Divaldo: Divaldo, tem umas falas da Joana que eu gostaria que você comente, que é uma espécie de limpeza mental. Você poderia explicar melhor? E é o seguinte: Joana de Ângelis conta que quando as pessoas às vezes estão com problemas, e todos nós temos, existe uma espécie de um trabalho de autoajuda, de autolimpeza.
quando você está tomando um banho, quando está na fila, na espera, que são 5 frases. E as frases são tão geniais que são estas. Trabalho de limpeza mental da Joana de Ângeles. Primeiro, há um sol brilhando dentro de mim. Acho tão bonito. Há um sol que brilha dentro de mim. A segunda, a vida é bela. A vida é bela. A terceira, eu nasci para amar. Se a gente repete sempre, eu nasci para amar. Este é o objetivo da minha vida. E a quarta, eu vivo para servir, porque o amor se expande. E o segundo verbo do amor, logo é serviço. Então eu vivo para servir. E a quinta e última, o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu pratico, porque me torna um ser malvado. Esta é a frase da Joana e eu acho tão bonita e eu fiz ao contrário. O bem que me fazem as pessoas não me faz bem. O bem que realmente me faz bem é aquele que eu pratico. Esse que me torna um ser bondoso, luminoso. Então, meus amigos, última colinha do nosso querido Givaldo. Eu queria dedicar este momento porque realmente é o retorno de um grande líder espiritual. Eu conheci a nossa amiga Natasha McKenna num evento em Salvador, Bahia. Né, Natasha? E para iniciar, e antes de começar já a nossa exposição, nós vamos ouvir a música que era preferida de Givaldo Franco e vai ser cantada por nossa querida Natasha. Mas tem uma última anedota do Givaldo, antes que esqueça. Eu perguntei uma vez, Givaldo, qual é a sua maior alegria? Eu quero falar isto porque eu tive a oportunidade de trabalhar na Federação Espírita Brasileira e pelo fato de falar espanhol, viajei para vários países da América Latina, principalmente. E nessas viagens conversávamos com Givaldo. E aí eu perguntei, Givaldo, qual é a sua maior felicidade? E ele me disse, a minha maior felicidade é ir viajar a lugares onde nunca se falou de espiritismo e falar lá pela primeira vez. Eu achei tão interessante. Puxa, Givaldo, que coisa eu nunca tinha pensado. Ir a lugares onde nunca ninguém falou de espiritismo e falar, semear pela primeira vez a luz espírita. Porque o Givaldo eu não vou me estender muito, mas é que o Givaldo uma vez foi à Suécia. Levaram os companheiros espíritas da Suécia a uma cidade onde nunca se falou de espiritismo. E o Givaldo foi pela primeira vez lá, estavam os dois amigos, o salão estava vazio. E já era a hora da palestra, salão vazio nessa cidade, e os companheiros falaram, olha, Givaldo, vamos voltar a Estocolmo, né, a capital, porque aqui infelizmente não veio ninguém. E Givaldo disse, não, vamos começar agora, na hora marcada a palestra. Mas Givaldo, não tem ninguém. Ai, que você se engana. Aqui a sala está cheia de irmãos espirituais. Eu vou falar para eles pela primeira vez, ouvirão. O fato de ser espírito não te credencia ter as noções da imortalidade total. Então eu vou falar pela primeira vez, eles ouvirão, se sensibilizarão e na próxima vez que eu volte, eles vão influenciar a seus amigos encarnados. E assim que começa o trabalho. Então eu comento essas coisas de quem teve a oportunidade um pouquinho de conviver com Givaldo, com a sua mediunidade e essa sua bagagem, e poder retransmitir é muita felicidade. Então, antes já de iniciar na nossa exposição, a nossa amiga a Natasha
vai nos oferecer a música que era a preferida do nosso querido Divaldo Franco. Grande tarefa, porque foram inúmeras as vezes que eu cantei esta canção para o Divaldo. Então, é uma grande emoção. Vamos conversar. Desculpem, saiu espanhol aqui. Vamos falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo ilustrado. Meus amigos, o trabalho que estamos desenvolvendo, eu gostaria de compartilhar essa felicidade, porque estamos vivenciando uma era nova, a tecnologia está chegando a uma velocidade impressionante. Eu elaboro de forma profissional com 11 inteligências artificiais em trabalho junto com o meu filho. E a tecnologia vem a somar. É tão incrível, porque a cada 3 meses a inteligência artificial se multiplica 10 vezes mais. Então estamos vivenciando uma etapa nova na nossa humanidade. Vamos observar aqui um trabalho muito interessante, porque a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, graças à ajuda da tecnologia, podemos visualizar ela por dentro. Como é que seria o Evangelho em síntese e como é que seria ele ilustrado, visto. Para poder ter uma noção básica, eu acredito que todos vocês conheçam, mas fizemos aqui uma prévia antes de mostrar as ilustrações. De um lado temos o conceito da Bíblia, o Novo Testamento do lado direito e do lado esquerdo o Antigo Testamento. Do Antigo Testamento nós temos os 5 livros básicos, por isso 5 é Pentateuco mosaico, onde está desde a Gênesis, a origem da humanidade, até as leis de Moisés.
A segunda parte são os livros históricos. A terceira são os proféticos ou mediúnicos. Entre eles, temos todos os médiuns do povo de Israel. Daniel, por exemplo, é um deles. Logo, os livros poéticos, onde estão os salmos e outros preces. E os livros de sabedoria, os sapiensais. Allan Kardec, na pesquisa que elabora, ele observa de que todo o Antigo Testamento tem uma parte que é o que ele vai chamar da primeira grande revelação espiritual, que foca principalmente nos 10 mandamentos que estarão no Pentateuco, onde Moisés, o médium, o grande médium da história, Moisés irá receber as 10 leis, das quais destacamos não roubar, não mentir e não matar. E por incrível que pareça, eu comento, no meu país, no Peru, o Império Inca tinha entre suas bases legais esses 3 princípios em Quechua. É assim: ama sua, ama lulha, ama quequia. Não seja você um ladrão, não seja mentiroso e não seja um assassino. Então são os mesmos princípios em continentes diferentes, mas isso mostra a idoneidade espiritual. Agora, do lado direito nós temos o Novo Testamento, onde temos os Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Temos as cartas que foram escritas por Paulo, o Apocalipse de João, né, onde finaliza com a revelação de João Evangelista. E Allan Kardec vai separar dos evangelhos, principalmente o momento mais mágico da história do nosso planeta. Jesus vem à Terra, reúne-se com a multidão e aí ele traz em uma frase, em um momento, as bem-aventuranças, ou a boa nova, ou a boa notícia. Essa boa notícia é que você é um ser imortal. Vale a pena se sacrificar, fazer tudo na terra, se esforçar, porque tua recompensa está lá no reino dos céus, que é a esfera crística. Todos nós chegaremos a uma esfera crística, vai nos demorar mais ou menos, mas todos nós estamos destinados a sermos felizes. Essa é a grande notícia. Todos vamos a chegar a esta esfera sublime. E eu comento isto porque falo muito para meus amigos hispânicos e eu digo, olha, se eu desencarno no Rio de Janeiro, aqui em cima está no solar. Eu brinco, né? Mas também posso ser que desencarnei. Vou para Umbral. Mas eu comento isso porque no solar, na verdade, ainda está em uma etapa aqui. Só que tem diversas esferas espirituais, até a esfera maior, a esfera crística, que é o nosso destino inicial, quando a gente chega a esse nível de pureza. Muito bem, então Kardec, ele vai pegar dos evangelhos, principalmente o Sermão da Montanha e do Antigo Testamento, ou as 10 leis morais. Então nós vemos aqui o professor Rivail, né? Agora já Allan Kardec, realizando as perguntas, e olha que interessante, é o mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, com as intervenções dos espíritos superiores e com uma breve descrição de Allan Kardec. Isto é o Evangelho segundo o Espiritismo. E este momento das mesas girantes da França, que alguns podem ter até saudade daquela época, né, espiritualmente falando, né? E agora sim, para iniciar na exposição do Evangelho, eu queria que a nossa querida Natasha, ela tem uma música muito bonita. Ai, da França não. Sim? Ou é a do... Sim? Da França? Pode cantar uma música que lembra a França? Sim? Essa é a minha preferida, tá, gente? Essa aí, eu acho que vocês vão gostar muito. Vamos lá. Tem como aumentar a base, Victor?
Vamos fazer essa viagem no Evangelho segundo o Espiritismo. A proposta do Evangelho é universal. Ela chega a todos os corações, independente dos credos. Há uma coisa interessante que Allan Kardec teve o cuidado de colocar no início, falar de Sócrates e Platão como os precursores da ideia cristã. O pensamento socrático, e nas palavras de Emmanuel, através do Chico Xavier, Sócrates é o espírito mais luminoso que já pisou o planeta Terra depois de Jesus. Está em A Caminho da Luz. Então, Sócrates traz as informações, a noção de que nós somos seres que precisamos a nossa purificação. Ele coloca uma metáfora. É como se fossem argolas, é a palavra? Como chama-se? Não, argola não. Elos. Uma cadeia, tem o quê? O que é isso? Corrente. E essas esferas? Argolas, é o que eu falei então. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. O Sócrates colocava que é como se fosse um mundo de uma cadeia, né? De argolas sucessivas. E cada argola é uma encarnação. E assim seríamos nós. Existências e existências estão todas ligadas uma com a outra. Mas tem um objetivo, a nossa purificação. As ideias socráticas, logo com a ajuda do seu principal discípulo, entre eles Platão, né? Eles vêm ser conhecidas pelo mundo. Agora,
isto foi para nós aqui no Ocidente. Emmanuel fala que para o Oriente, as forças do Cristo enviaram 3 mensageiros: Buda, Confúcio e Lao Tse. Mas para o Ocidente veio Sócrates. Outro detalhe interessante é que Kardec ele vai focar e ele vai comentar que os evangelhos têm 5 etapas. A primeira são os atos comuns da vida de Jesus. Vocês veem aí, na nossa ilustração, tem um Jesus criancinha, né? Não, parece que está na carpintaria, não sei. 2. Os milagres, os chamados milagres, que são fatos considerados como sobrenaturais pelas pessoas. Nós sabemos que não existem, tudo está dentro das leis. Mas esta segunda etapa, ou segunda parte. Outra parte seriam as predições, aquilo que foi dito que iria acontecer. Uma quarta são as palavras que deram origem aos dogmas da igreja, principalmente. Mas Kardec disse que o único que vamos nos focar no estudo vai ser na 5ª etapa, ou 5ª parte, que é o ensino moral, que é a parte que fala como devemos viver com amor, bondade e respeito ao próximo. No entendimento de Kardec, esta é a parte que interessa, porque é isto que nos vai a transformar. As outras podem ser assuntos de polêmicas, debates, e não vamos chegar nunca a uma conclusão. Então, o foco espírita está nesta 5ª parte, que é o ensino moral. E aí sim, aí inicia o trabalho. E olha um detalhe interessante. Colocamos capítulo a capítulo as ilustrações, frase principal, a síntese, e pedimos a ajuda da tecnologia da inteligência artificial se conseguiria, em cada capítulo, criar um exemplo prático. E no que ela gerou, na parte inferior, vemos um exemplo prático a cada capítulo do Evangelho. Então, nós temos aqui: não vim destruir a lei mosaica, que Jesus veio a cumprir ela. Meu reino não é deste mundo, a grande premissa de Jesus, que o verdadeiro reino é o que está no mundo espiritual e não aqui nas coisas da terra. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E olha a imagem bonita. Jesus parece que está em meditação, em conexão com os diversos mundos e universos. E aqui eu quero fazer uma pausa. Porque não somente falamos das diversas esferas espirituais até a esfera crística, mas também referimos-nos à vida nos diferentes planetas, orbes deste sistema ou de outros sistemas solares. Pois vemos a grandiosidade da causa que está por detrás, né? Onde temos irmãos em muitos outros planetas. Inclusive, sobre a Terra, isto me permitam comentar, nós desenvolvemos um trabalho de transcomunicação instrumental. É uma pesquisa e estamos montando um laboratório aqui no Rio de Janeiro. Para os que não conhecem, a transcomunicação instrumental é o contato com o mundo espiritual através de aparelhos eletrônicos. Está em etapa ainda experimental, mas através de rádio, televisão, telefone, celular, fax. Não, fax não, né? Fax é da minha época. Mas os espíritos conseguem interferir e é possível captar áudios ou imagens. E o que é interessante neste laboratório do mundo invisível é perceber, e eu comento isto como experiência em nossos primeiros contatos. Estou aqui com minha esposa que me acompanha nas pesquisas. É saber que sobre a Terra, além dos nossos irmãos espirituais, nós contamos com espécie de bases de irmãos de outros planetas que estão aqui na Terra, orbitando na Terra, com o desejo
nesta etapa de fim da transição do planeta, para apoiar-nos em um início de mundo de regeneração. Muitos deles se preparando, manipulando nessas bases, seus perispíritos, para reencarnarem e fazerem parte das primeiras humanidades de mundo de regeneração. Então, uma leva enorme de espíritos mais luminosos, espíritos mais bondosos ou habilidosos, geniais, estão por reencarnarem. Então, nessas bases espirituais, eles estão alterando, estão sendo com processos técnicos muito sofisticados, estão mudando seus perispíritos, adequando para fazerem parte dessas gerações futuras. Então, nós enxergaremos nas próximas décadas crianças com habilidades, crianças que lembrem mais vidas passadas, crianças com genialidades diversas. Então, esta frase, da casa do meu pai há muitas moradas, se estende perfeitamente. E nós, pela transcomunicação instrumental, começamos a receber mensagens e vozes de irmãos que para nós eram desconhecidas, mas estão já aqui. E aí nos surpreendemos. Realmente, o que falou Jesus e o que Kardec muito bem soube explicar é real. Eu lhes comento aqui. Ouvimos vozes de irmãos que afirmam ser arcturianos. Nunca tinha ouvido falar essa palavra. De Alfa Centauros, de Sírios. Irmãos de outros mundos que estão próximos. A gente ainda falta isto, observar, ter esta possibilidade mais direta. Mas eles já estão aqui. Muitos deles. Então eu quero compartilhar isso das nossas experiências, das nossas pesquisas, porque amanhã mais tarde teremos um trabalho ainda mais extenso em transcomunicação. Inclusive, eles já falaram do lar de Frei Luís. Estou comentando. Os irmãos de lá conhecem os trabalhos daqui da Terra e acham com muito carinho, né? Eles enxergando focos de pessoas que têm capacidades ou núcleos na Terra que servirão futuras pontes, porque amanhã mais tarde a comunicação será mais direta. Vamos avançar um pouquinho mais. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Aqui o nosso amigo Paulo, o Dr. Paulo, vai estar com Haroldo Dias, nosso querido Haroldo Dutra Dias. O Haroldo foi o primeiro espírita em traduzir o Novo Testamento ao português. E quando Haroldo traduziu o Novo Testamento, eu perguntei: Haroldo, de toda a tradução, teve alguma coisa que mais chamou a atenção? E Haroldo disse: sim, teve uma coisa. Eu falei: qual? É nesta sentença: ninguém pode ver o reino do céu de Deus se não nascer de novo. E o que tem disso? É que a outra versão que diz: ninguém pode ver o reino de Deus, né, se não nascer de novo. E ele disse que na tradução real deveria ser: se não for gerado de novo ou gerado novamente. Essa é a verdadeira tradução. Aí eu perguntei: mas Haroldo, não é a mesma coisa? Nascer de novo, ser gerado novamente? E ele disse que não, porque ser gerado novamente é exclusivamente biológico. Não dá margem a nascer espiritualmente pelo batismo. Não. É biológico, ser gerado. Por isso que Nicodemos pergunta: mas mestre, como vou entrar no ventre da minha mãe? Porque era óbvio naquele momento. Eu falei: nossa, isto já tivesse nos quanto ajudado com o princípio da reencarnação. Antes que esqueça, eu achei tão bonita como a tecnologia cria na arte o conceito da reencarnação, né? Mostra aqui as moças em uma sucessão de vidas, sucessão de existências. Bem-aventurados os aflitos. Eu vou avançar um pouquinho mais. O Cristo Consolador
a equipe de espíritos superiores que já tinham previsto a vinda deste momento exclusivo na Terra. Meus irmãos, nós desenvolvemos uma pesquisa sobre a transição do planeta Terra. E estamos vivenciando momentos delicadíssimos da história do planeta. Nós encontramos, depois de 28.000 anos de expiações, de lutas, de briga, de guerras, escravidão, tanto drama, reencarnando por milênios em zonas complicadas, finalmente, as nossas almas ingressarmos em um mundo regenerado. Esta encarnação atual é uma encarnação fantástica. A gente vai carimbar o nosso passaporte para a regeneração. Pela primeira vez em milênios, vamos estar em um mundo melhor. Já fomos expulsos de um outro orbe e agora pela primeira vez temos esta chance. Então, meus irmãos espíritas que estão aqui, que estão online, esta existência é muito importante. Nunca a Terra teve tanta gente reencarnada em simultâneo. E por quê? Porque todos nós no planeta que pisamos alguma vez aqui, é a nossa hora do testemunho, é o juízo da limpeza do orbe. Ou você está em harmonia com um mundo melhor, ou você vai ser levado para um mundo como era na época das cavernas. Imaginem-se sem luz, sem internet, sem 4G, sem PlayStation. Meu Deus! Então, a gente vai... esta é a chance genial. Que bacana, vamos ter muitas informações. Sabe o que é o mais bonito? A humanidade vai encontrar medicamentos para que nós vivamos 150 anos. Eu não sei para que tanto, mas vamos, então, as experiências na Terra vão ser mais tranquilas, mais bonitas. Esta é a chance. Às vezes não valorizamos a encarnação, perdemos tempo, ou estamos... Não, esta encarnação é preciosa para refletir. Bem-aventurados os pobres de espírito. Emmanuel coloca dizendo que Jesus, ao nascer no presépio, é presépio, né? Sim. Trouxe a chave, a mãe das virtudes. A mãe das virtudes é a humildade, justo ao lado dos mais simples, nossos irmãos. Amor ao próximo como a si mesmo. Estou mostrando apenas umas pinceladinhas, né, da obra. Amar os inimigos, este é o mais difícil. Olha, a proposta do Cristo traz a proposta que eu acho mais difícil, porque amar os amigos é a fraternidade. Solidariedade é amar aquele que não é teu irmão. Agora, amar o inimigo é a proposta mais difícil, mas é a proposta do Cristo, que um dia chegaremos todos nós. Honrai pai e mãe. E se a gente pode falar, e eu comento, talvez a Natasha também, nós temos o nosso querido Givaldo como um pai espiritual. Então, se podemos honrar ele da melhor forma possível, né, Natasha, ficamos muito contentes. E colocar a candeia, não colocar a candeia debaixo do alqueire. Aqui tem um detalhe interessante, porque fazendo este paralelo com Givaldo, uma vez conversando com Givaldo sobre não colocar a candeia, ele comentou que Jesus também se referia a que um dia, né, viria a mensagem do Evangelho pelos telhados, que algum momento, seja pelo satélite, pelas comunicações, a mensagem de Cristo seria divulgada como nunca antes. E é verdade. Hoje, pela internet, pelos televisores, nós conseguimos ter acesso às luzes do Evangelho. Buscai e achareis, pedi e o Senhor dará, e as preces espíritas. Um conceito que talvez seja um dos
mais interessantes que a doutrina espírita nos proporciona, e a lógica de Kardec está aí, é no conceito da prece espírita. A prece espírita tem que ser curta, concisa e profunda. Olha que conceito, vamos lá. Curta, precisa, concisa e profunda, porque é a prece que mentalmente envia, se torna um pensamento, ultrapassa a atmosfera da terra, chega até o mundo espiritual, se materializa no além, e os espíritos guias conseguem enxergar, seja em papiro, seja uma impressão gráfica, e aí eles conseguem nos ajudar. Isso está escrito nas obras de André Luiz. Então veja que interessante, quando a gente fala assim, Senhor, e, né, algumas pessoas, isso acontece também comigo às vezes, ao dormir, né? Eu vou dormir, vou fazer minha prece, Senhor, abençoa a Deus, Deus abençoa a Deus. A gente se perde às vezes, mas por isso é importante que seja curtinha, não tem problema, mas que seja concisa e principalmente profunda. Por isso que o Divaldo, em uma exposição, ele contava assim, quando está em um momento de desespero, parece que tudo está indo ruim, ele grita e diz, meu Deus. E aí o sinal vem do alto, da forma que não imaginava que poderia acontecer, mas aí acontece. Então, meus irmãos, nosso tempo já também está quase terminando, mas deixamos a última frasezinha que vou deixar para o final, mas eu gostaria que a nossa querida Natasha há 5 minutinhos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar com esses 5 minutinhos e a Natasha faz a música final, pode ser? Sim? Pronto. Ok. Ok. Ao fazer a pesquisa sobre o Evangelho, tem uma fala de Jesus, e eu já comentei isto outras vezes aqui, mas eu vou repetir para vocês. Tem uma fala de Jesus que eu acho a mais linda de todo o Evangelho, e eu gostaria de compartilhar com vocês. É quando Jesus está na multidão, toda reunida na montanha, e ele disse: brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Jesus está querendo dizer que nós somos seres luminosos, apenas não estamos deixando essa nossa luz brilhar. Lembramos de Joana de Ângeles, que fala que nós espíritas deveríamos ser como perfumes vivos. Onde você esteja, espírita, seja você a pessoa que ilumina um ambiente, que aromatiza, que perfuma, até nas redes sociais. Seja você que leva paz. Então, meus irmãos, quando cheguem a seus lares, a suas casas, lembrem-se desta frase tão linda de Jesus, que incentiva o nosso trabalho interior. Brilhe a vossa luz, deixem brilhar essa sua única e magnífica luz. Pela sua atenção, muito obrigado.
Espírito eterno que somos, levemos nosso pensamento em oração para essa canção que fala sobre brilhar a nossa luz. Bem-vindos a 1854, François Charles Gounod e Johann Sebastian Bach, a célebre Ave Maria.